Olhai os lírios do campo foi a primeira obra de grande alcance de Érico Veríssimo. Venha conversar comigo e ver como esse autor manipulou o tempo e colocou a Revolução de 30 como pano de fundo na história. Oi, queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. E hoje a gente vai falar do livro Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. E é um tipo de livro que eu adoro, porque ele tem uma trama forte, uma boa história e com um pano de fundo histórico, mas ele não te impõe aquela história, aquele pano de fundo, não é enciclopédico. Você conhece aquela sociedade, você vê quais são os principais problemas, discussões, mas isso tudo dentro do dilema do personagem, numa história que você quer virar as páginas. E é isso que a gente vai tentar trazer aqui nesse vídeo, essa conversa sobre como ele costurou a história, que é a história do Ernesto, que é um médico. Ele é uma pessoa de origem muito pobre e ele sempre teve muita vergonha dessa pobreza, e ele acaba fazendo um casamento de interesse com uma mulher rica justamente para sair dessa pobreza. E a gente conhece o Ernesto, o livro começa num momento muito importante, um momento de virada na vida dele, porque ele está casado, mas a gente descobre logo nas primeiras páginas que ele tem uma amante. E que, na verdade, a amante era o amor da vida dele. E ele está vivendo um dilema entre ficar nesse casamento de interesse no qual ele não é feliz, ou largar essa vida que ele tanto quis na infância, que ele foi uma pessoa muito traumatizada, né, pela pobreza. Então ele queria a todo custo ter conforto, ter posição social, mas ele descobriu que ele não é feliz. E aí ele larga isso pelo verdadeiro amor da vida dele, que é uma outra médica também de origem pobre, que é a Olivia, e a gente tá numa encruzilhada da vida dele, porque ele tem que sair de casa para ir ver a Olivia no hospital porque ela está para morrer, então ele está desesperado, ele está com medo de perder a amante, perder o amor da vida dele, mas ao mesmo tempo ele não sabe o que fazer. Será que ele vai largar esse conforto do casamento dele? E a gente vive aí esse dilema do Ernesto, e isso se passa de uma forma com maestria, de manipulação do tempo. O Ernesto entra no carro para ir no hospital, naquela urgência de meu Deus, ela vai morrer, eu tenho que chegar antes, e ele vai fazendo um flashback da infância dele. E esse vai e volta na infância, a gente conhece os traumas dele, a gente conhece como ele chegou nessa situação, e é delicioso como ele faz isso sem que você perceba que esse vai e volta te mostra a confusão na cabeça do personagem. E aí, quando a gente vai conhecendo o personagem, conhecendo as discussões que ele teve ao longo da vida, é que a gente vai entrar no pano de fundo histórico, que tem como a Revolução de 30 o ponto central. Então, para a gente entender a sociedade na qual está o Ernesto, a gente tem que lembrar um pouquinho do que era o Brasil em 1930. Bom, a gente está saindo, é um ponto também, ao mesmo tempo que é uma encruzilhada na vida do personagem, é também uma encruzilhada na história do Brasil. A gente está saindo daquela famosa política do café com leite, onde você tinha a oligarquia do café muito forte, muito dominante, e depois da Revolução de 30, a gente tem aí uma mudança, não apenas no modo de organização, que passa a ter uma centralidade, né, no governo, como novos setores sociais em emergência começam a querer uma fatia do bolo também, e não apenas aquela elite cafeeira. Então você começa a ter debates na sociedade onde quem é a elite que vai ter mais força? Claro, quem está em cima não quer descer, quem está embaixo quer subir. Então você começa a ver as tensões, o reflexo das políticas internacionais no Brasil, e você vê também através da visita do Ernesto aos pacientes pobres
a gente vê as circunstâncias duríssimas da classe operária. Então a gente está num Brasil que vai começar a dar os primeiros passos na industrialização. A gente sai daquela sociedade cafeeira que foi muito bem mostrada, por exemplo, naquele livro da Júlia Lopes de Almeida, A Falência. Quem não viu o vídeo, recomendo, vou deixar aqui o card, que a gente falou sobre isso. Então a gente sai daquela realidade e a gente está dando os primeiros passos para a industrialização. A gente vai ter depois, justamente com Getúlio Vargas, a questão das leis trabalhistas. A gente estava em pessoas que não tinham férias, que não tinham condições mínimas de saúde, e a gente vê a tensão que isso cria. E ele tem várias camadas, esse livro, por isso que ele é um livro fantástico, porque a partir do drama pessoal do Ernesto, que é um dilema forte, a gente também vê os dilemas da sociedade que queria entrar na modernidade. A gente tem aí o símbolo, um grande edifício que está sendo construído, e o que isso simboliza como nova sociedade. A gente tem os artistas que estão querendo dar a própria opinião dele de como construir uma nova sociedade. E essa manipulação do tempo do Ernesto, com as lembranças dele indo para frente, para trás, para frente, para trás, vai refletir que o autor manipula não apenas o tempo da narrativa, mas ele mostra também como o tempo deforma os valores pessoais e como a sociedade e o tempo vão modificando os valores. E, finalmente, o ponto central do livro, que realmente me arrebatou, é que ele traz uma questão muito humana também, que vai desde o que é ser feliz até se Deus existe e o que nós podemos fazer para melhorar como ser humano. Como nós podemos entrar na sociedade e contribuir para a nossa felicidade pessoal e para a coletividade. Então, principalmente na segunda parte, tem vários diálogos que trazem essa questão, fazem a gente pensar e ver que é muito complexo esse jogo, porque o ser humano está sempre procurando mais e está sempre querendo ser mais. Mas o que é mais? O que é a felicidade? E é um livro brilhante que dá vontade não apenas de virar as páginas do livro, como de pensar nas páginas da nossa própria vida. E se você não leu, não deixe de procurar Olhai os Lírios do Campo, uma obra muito bem executada. Você já leu Érico Veríssimo? O que você leu do Érico Veríssimo? O Tempo e o Vento, Incidente em Antares? Conte aqui pra mim, vamos dividir. E se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam e venham fazer parte aí dessa comunidade. Um forte abraço, pessoal! Tchau, tchau!